Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu vou muito bem, graças a Deus. Meu nome é Rezef, esse aqui é o canal diário de um trader real e hoje eu tô querendo trazer para vocês, aliás, quero trazer para vocês uma operação que eu entrei, porém, por conta de alguns sinais no meio da operação, eu percebi que não tinha agressividade compradora, então eu interrompi no meio do caminho, tá? Porque eu não senti a agressividade do preço. Aconteceu sinais. Porém, por eu não enxergar essa agressividade do preço, eu preferi sair antes da operação, tá? Por questão de gerenciamento de risco mesmo, tá? Eu vou estar explicando aqui para vocês o motivo. Antes eu queria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho das notificações e desse o like se caso você gostar do vídeo, tá bom? Vamos lá? Hoje eu não cometi o mesmo erro do vídeo anterior, que foi não ter deixado a câmera aqui para vocês ficarem me vendo, mas hoje vocês estão me vendo. Vamos lá, minha leitura principal foi através do gráfico de 15 minutos, tá? O que a gente pode ver aqui? Deixa eu ativar aqui isso. Agora eu tô com um point fix, acho que é assim que se fala, né? Fica mais fácil. Aqui nós tínhamos um topo e fundo, né? Uma estrutura aqui de alta. Mas se a gente fosse mais seletivo, né? Dá para pegar mais aqui de baixo também. Por mais que foi um gap, mas também é considerado um fundo, né? Fundo, aí tem um topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo e aqui um fundo. Só que considerando a macro principal, né? Que foi a minha leitura na macro, que seria esse topo aqui juntamente esse fundo, tá? Então isso aqui seria a macro principal. Mas por que, Rezef, que você considera isso aqui como macro principal? Porque é o seguinte, vocês percebem que aqui fez um topo, certo? Por que eu considero essa região aqui uma região importante? Justamente porque ela teve um rompimento agressivo, né? Teve liquidez aqui exatamente no rompimento desse topo aqui, ó, tá vendo? Então teve agressividade. Esse topo aqui teve agressividade no rompimento. Então por isso que eu considero isso como uma região importante. Tá? Vamos lá. Teve um rompimento e esse aqui era o topo anterior. Isso mesmo. O topo anterior. Aqui eu mudei justamente por conta desse suporte aqui, tá? Mas como eu digo para vocês, né? Não se prendam a linhas, se prendam a zonas, tá? Então aqui seria uma região mais tranquila. Deixa eu já só para vocês, como vocês estão acostumados, mais a questão de linha, eu vou organizar aqui para vocês, tá? Seria essa daqui a região. Beleza, o preço ele rompeu aqui, por isso que eu considerei isso aqui como uma zona importante. Aí beleza, vocês podem ver aqui que aqui teve um fundo importante, aqui teve um topo importante, ele fez esse fundo aqui e depois fez um topo importante. Por que eu considerei isso aqui um topo importante? Porque foi a máxima do dia anterior, entendeu? E logo depois a gente vê um pullback exatamente nessa região aqui. E o preço ele agrediu para cima, já fazendo topos e fundos ascendentes de novo, tá? Beleza, e por que dessa região aqui? Justamente porque nós tivemos esse rompimento desse candle aqui, ó. Rompendo esse candle, nós temos aqui o topo anterior, já se formando uma zona de liquidez. Tivemos liquidez nesse candle aqui, né? Ou seja, o preço ele foi, né? Então, nos 15 minutos, como vocês podem ver, antes de o mercado abrir, nós estávamos neste formato aqui. Então minha leitura foi baseada nisso. Foi nesse... Opa, peraí. Fundo, topo, fundo. Qual que era a minha leitura? Era o mercado fazer isso, isso e isso. Correto? Beleza. Isso seria saudavelmente, né? O mercado foi, só que ele voltou aqui, ó, né? Mesmo sendo um pullback saudável nos 15 minutos, mas olha nos 5 minutos o que a gente tem aqui, né? A gente vê que o mercado ele recuou
deixou esse gatilho aqui de entrada, como vocês podem ver. Eu entrei aqui exatamente nessa operação, tudo estava certo, tudo estava ocorrendo muito bem. Só que dois detalhes aqui, um que eu não me atentei corretamente. Eu me atentei tanto na região que eu esqueci de olhar o quê? Eu esqueci de olhar a agressividade do pullback, tá? Então o pullback ele agrediu de uma forma muito brusca, né? Não deixando aí tanta confiança para o trade. Porém, isso eu fui perceber, fui ler exatamente isso somente depois que eu entrei na operação. Quando eu entrei na operação, duas coisas que me fez desistir dela. Primeiro, esse segundo candle é um candle de decisão. Olha que candle travado. Deixa eu apagar essa linha para você entender melhor. Olha que candle travado. Isso aqui é um candle de indecisão. Já não é legal. Já logo no outro candle, o que ele fez? Ele não deu volume. O preço ele não agrediu. Ele não foi. Então eu pensei, opa, tem alguma coisa errada aí. Já lendo essa questão do preço ser agressivo no ponto vendedor, né? Por mais que tenha a zona, tem VWAP, tem tudo mais, mesmo assim a agressão do preço não foi legal. Por quê? Porque aqui o vendedor ele agiu com muita agressividade, então ele estava segurando o preço, né? E o meu alvo era aqui em cima, na entrada da região. E por que eu estava com o alvo nessa entrada aqui? Justamente porque o preço agrediu aqui também, ó. Ele até tentou subir aqui, mas depois agrediu para baixo. Então meu alvo seria na entrada dessa região aqui, ó, né? E o que aconteceu? Como o preço ele não agrediu de forma saudável aqui, o que eu fiz? Eu saí logo no próximo candle da operação, né? Assumindo aí 150 pontos ainda de lucro, né? Porque assim, eu preferi não esperar a operação ela voltar contra mim, sendo que a leitura de correção da minha parte, quando eu vi que eu tinha feito uma coisa sem ler diretamente, assim, de uma forma mais delicada com o texto, então o que eu pensei? Poxa, tomei uma decisão aqui um pouco precipitada. Então vamos ser profissional e vamos corrigir isso, né? Porque eu já sabia que tinha grandes chances de o mercado voltar contra mim. Então para que eu vou ficar na operação? Então o que eu fiz? Eu levei, né, meu stop aqui em cima, ele foi, pegou meu stop e saí com 150 pontos nessa ocasião. Ele até subiu aqui, ó, mas não chegou nem perto do meu alvo. O que aconteceu? O mercado veio e voltou exatamente aqui no meu stop, ó. Olha só que eu teria sido estopado. Então, né, eu preferi seguir a questão da agressão do preço. Isso se chama price action, tá? Você detecta a zona, vê a estrutura do mercado, porém se o preço ele não agredir, se o preço ele não reagir conforme você quer, né? Porque assim, você não tira do mercado o dinheiro que você quer, você tira do mercado o dinheiro que o mercado está disposto a te pagar. Então nessa ocasião aqui, eu entrei na operação, ele deu o sinal? Deu. A leitura estava correta? Estava correta. Mas ele quis entregar o meu alvo? Não quis entregar meu alvo. Por quê? Porque ele não agrediu o preço da forma que era para ter sido agredida, né? Então essa aqui foi minha conclusão do dia, tá? O preço até voltou aqui, né? Mas o que importa é a disciplina do momento, né? Fiz a leitura correta? Fiz a leitura correta. Mas o mercado não colaborou, então a forma mais segura era se proteger, tá bom? Deixa eu voltar aqui pela minha tela principal. Então, pessoal, às vezes a gente até entra numa operação, né? Tem vezes que a gente se atenta ao contexto geral, mas tem vezes que não. O certo é a gente sempre se atentar. Porém, nesse momento aqui, como, né, eu não vi ali a questão da agressão do preço, por mais que a leitura estava correta, a zona estava correta, mas o preço não agrediu conforme eu esperava. Então eu preferi finalizar a operação. Certinho? Eu espero que isso tenha ajudado vocês de alguma forma. Me ajudou bastante estar passando isso aqui para vocês, porque ajuda a gente a enxergar o mercado de uma forma diferente, tá? Então eu espero vocês até o próximo vídeo. Um forte abraço para todos. Deixa eu interromper a gravação aqui. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.